Entrevista do dia. Para você que sempre acompanha o Super N primeira e segunda edição, você sabe que tem sempre entrevistas, e aos sábados, aqui no Super N1, a gente traz a nossa entrevista do dia. Hoje, para tratar de um assunto que é muito mais atinente às mulheres. Na nossa entrevista especial de hoje, 5 de fevereiro, que é o Dia Nacional da Mamografia. E a gente vai conversar com o ginecologista e mastologista, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, o Dr. Omar Filogônio. Olá, doutor, muito bom dia para o senhor, obrigado por nos atender aqui na Super. Bom dia, é um prazer estar colaborando. Doutor, eu vou começar a nossa entrevista utilizando aqui uma imagem que pelo menos para ilustrar para as pessoas mais jovens ou para aquelas adolescentes que ainda não tiveram acesso aos primeiros exames e sequer compreendem como é que se devem fazer a partir da adolescência, da puberdade, para começar a fazer as mamografias e entender como cuidar do seu próprio corpo. O que é a mamografia e para que ela serve? Bem, a mamografia nada mais é do que um raio-x realizado por um aparelho chamado mamógrafo, com a finalidade de descobrir sinais precoces do câncer de mama. A finalidade de fazer esse raio-x, ou melhor dizendo, essa mamografia, é a gente diagnosticar o mais precocemente possível o câncer de mama quando os resultados do tratamento são mais eficientes. E aí, doutor, a gente está falando de um tipo de procedimento que hoje em dia é fácil de se encontrar, tanto nas redes públicas quanto privadas, ou ainda há alguma dificuldade se a gente for pensar em cidades interioranas ou mesmo de região metropolitana de capitais? Sim, ainda há dificuldades. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 3.300 mamógrafos distribuídos de forma irregular. Desses 3.300, 1.650 estão na rede pública e apenas 412 mamógrafos aproximadamente são únicos e exclusivos do serviço público. 80% das mulheres entre 50 e 69 anos de idade têm acesso a esses aparelhos, mas apenas 20% dessas mulheres elas se mantêm aderidas ao rastreamento eficiente, com isso dificultando o diagnóstico precoce. Como é que funciona e essa eu vou usar a mesma expressão que o senhor citou, esse rastreamento eficiente? A gente está falando de consultas de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, de um acompanhamento que tem que ser de mais tempo com o profissional da ginecologia e da mastologia, doutor? Sim, antes de mais nada, é muito importante a mulher fazer uma consulta com o seu médico, para ver se existem dados relativos à possibilidade de doença genética. Uma vez identificada a doença genética, essas mulheres começam mais cedo o rastreamento do que aquelas que não têm. Aquelas que não têm nenhum dado genético que poderia interferir na incidência dessa doença, elas devem começar aos 40 anos de idade, uma vez por ano. Aquelas que têm alguma influência genética, ou seja, um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha que já teve câncer de mama ou ovário, elas devem começar ao redor dos 30 anos fazendo ultrassom e mamografia, e a cada 2 anos seria interessante fazer uma ressonância magnética também, que pode colaborar no diagnóstico precoce da doença. O quanto o diagnóstico precoce, doutor, baseado nos exames que o senhor citou e num acompanhamento rotineiro, pode contribuir de fato para identificação e para prevenção? Eu sempre bato nessa tecla porque, por vezes, a gente só consegue medir o quanto vai gastar, ou quanto custa, ou diz que a saúde pública ou a saúde privada é muito cara, mas a gente só se dá conta disso quando chega na fase intermediária ou final. O quanto a gente poderia diminuir isso e o quanto isso representa de melhoria para a mulher fazendo os autoexames ou os exames também de mamografia? Eu até aproveito uma fala sua aí do autoexame. O autoexame ele é muito importante, além da mamografia e da consulta médica, se você me permite fazer esse adendo. Claro. A grande maioria dos cânceres, a mulher acaba descobrindo aqui no Brasil. Infelizmente, quando ela descobre, a gente já descobre em fases mais avançadas. E o autoexame ele deve ser feito uma vez por mês, numa condição
que ela se julgue mais à vontade no banho, a hora que vai trocar uma roupa, a hora que está se olhando no espelho, e busca alterações. Não precisa conhecer nódulo, por exemplo, que é a manifestação mais comum do câncer, mas ela precisa perceber aquela alteração na mama. A mulher fazendo o exame clínico e realizando a mamografia nas faixas etárias que eu já te falei, o diagnóstico precoce do câncer pode levar a 98% de cura dessas pacientes. Portanto, o diagnóstico precoce e o tratamento eficiente, aplicado de forma rápida, ele é fundamental para diminuir a mortalidade pelo câncer de mama. Doutor, o que a gente pode considerar como sinal de alerta para que uma mulher, fazendo o autoexame, passe ao momento seguinte de procurar um mastologista, de procurar um ginecologista? O que é que, digamos, na percepção, no tato, quais são os sinais que ela pode perceber a partir dali para se atentar e seguir para um profissional? Tá. Bem, no autoexame de mamas, as principais manifestações do câncer de mama são, em primeiro lugar, um nódulo, que seria aquela estrutura dura, de limites imprecisos e fixa, que só aumenta de tamanho, tá? A secreção que sai pelo mamilo, que geralmente a que nos chama a atenção é aquela sanguinolenta e é aquela tipo água, que sai espontaneamente, a mulher está conversando com a colega, de repente escorre pela roupa, tá? E as alterações que alteram a estrutura da mama, ou seja, a retração de pele, por exemplo. Então, a mulher se auto-observando nesses momentos que eu já citei, ela consegue identificar facilmente essas lesões. E diante de uma lesão dessa, é fundamental que ela procure um médico para ele confirmar que se trata de algum sinal precoce de câncer de mama. Gostaria aqui de acrescentar que 70% dos nódulos identificados, eles são doenças benignas, ou seja, não são câncer. Portanto, vai aqui a dica para as mulheres que, ao diagnosticar uma alteração dessas, elas mantenham a calma, não se preocupem, mas busquem a orientação médica para o devido esclarecimento. Doutor, pela sua experiência, o quanto uma boa relação com pais ou companheiras, num diálogo aberto, ajuda para que as pessoas procurem os profissionais? Eu digo isso porque imagino que, na sua experiência em consultórios, deva ter aquelas pessoas que chegam ainda com medo de dizer, olha, eu preciso contar para o pai, preciso contar para o marido, preciso dizer, eu não sei exatamente como fazer, ou eu demorei porque tinha algum temor. Isso, de alguma maneira, ainda acontece? E o quanto isso pesa para o início de um tratamento, doutor? Infelizmente, essas situações ainda ocorrem. Na minha experiência, eu noto que elas diminuíram um pouquinho, as pessoas estão conversando mais, sendo mais abertas, mas ainda há pacientes que chegam, trazidos às vezes pelos filhos, que falaram, ela escondeu o nódulo, não estava com medo, não queria fazer tratamento, estava com medo de tirar a mama, estava com medo de fazer algum tratamento tipo radioterapia, por exemplo. Eu gostaria de falar para as pacientes, para os amigos, as amigas principalmente, é que o diagnóstico precoce ele é fundamental. Já ocorreu muitas vezes do marido identificar uma alteração na mama e orientar e trazer a esposa para a consulta. Portanto, eu acho que hoje nós não podemos mais esconder sinais que permitam a gente iniciar um tratamento mais precoce possível e, consequentemente, levar à cura. Hoje é muito difícil a gente tirar uma mama de uma mulher, a gente sabe a importância da mama para a vida da mulher e ela ficar sem mama. Então hoje nós operamos, nós já reconstruímos a mama no mesmo momento da cirurgia, os resultados são excelentes, a radioterapia, os tratamentos clínicos oncológicos melhoraram demais, então o tratamento é muito eficiente quando iniciado precocemente. Doutor, qual é o grupo que hoje em dia se representa o grupo de maior risco para as doenças relacionadas à mama? Ele está em que faixa etária? As comorbidades que habitualmente a gente trata bastante em função inclusive da Covid-19, elas são fatores também de risco e que podem potencializar problemas relacionados à mama? Sim.
Entre os fatores de risco para o câncer de mama, a gente tem que citar ser mulher, né, que é natural, estar acima dos 50 anos de idade é um fator de risco para maior incidência do câncer de mama. O Covid, ele colaborou demais para o aumento da incidência, porque as pessoas deixaram de fazer mamografia, deixaram de ir ao médico com sinais precoces para o devido tratamento. Além disso, aquelas mulheres que possuem parentes de primeiro grau, mãe, irmã ou filhas com câncer de mama ou ovário, elas devem iniciar precocemente o rastreamento. Além disso, nós precisamos considerar também que na prevenção primária do câncer de mama é muito importante atividade física, boa alimentação, não fumar, não beber. Todos esses fatores de qualidade de vida, não só para o câncer de mama, mas para qualquer outro câncer, eles são fundamentais para evitar o desenvolvimento da doença. Muito importante, muito comum hoje no Brasil, aumento de peso. Então, o excesso de gordura no corpo, ele colabora para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Doutor, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria uma avaliação do senhor a respeito de o quanto educação também tem peso nos ensinamentos de pais para filhos, de escolas para estudantes. Essa percepção que o senhor disse de que atualmente as pessoas chegam no consultório com mais informação ou com menos pudor de dialogar com o médico e de contar isso para o profissional ou para um familiar, tem sido a ver com a educação? As pessoas chegam mais bem informadas a respeito do que é um câncer de mama, um nódulo, por exemplo? Sim. No nosso país melhorou muito. Hoje as pessoas têm acesso à internet, a maioria dos pacientes chega, eu li no Google. Até por falar em Google, é muito importante a gente citar que deve ser vista a qualidade da fonte onde ela está lendo, porque às vezes tem muitas informações erradas na internet. As escolas também melhoraram muito na educação das crianças e adolescentes. Os pais hoje são mais abertos com os filhos. Então, eu acho que a educação, não só para a prevenção do câncer de mama, mas para tudo, ela é fundamental. Então, a informação, a divulgação e o acesso à informação, ela é fundamental para que as pessoas tenham acesso ao tratamento correto, ao diagnóstico precoce. Certamente. Conversamos hoje, no Dia Nacional da Mamografia, com o ginecologista, mastologista e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Omar Filogônio. Muito obrigado, doutor. Tenha um bom fim de semana. Até uma próxima oportunidade aqui na Super. Eu que agradeço a oportunidade e desejo um ótimo final de semana a todos.